Graça e paz, sou o pastor Daniel Prado, do Ministério Bereia em Paracambi. Eu quero tratar com você a respeito da palavra de Deus, a respeito da graça, a respeito da Bíblia, a respeito do nosso posicionamento como cristão. Nós fomos e somos até hoje, encarado de forma até pejorativa, de maneira escarnecedora, como protestantes, como bíblias, como crentes e como fanáticos. Mas será que nós realmente temos levado isso a sério? Será que nós não estamos nos acomodando em relação a tudo que tem se levantado, a tudo que tem sido criado, a tudo que tem vindo de inovação? A cada 5 anos, nós ouvimos falar sobre um novo mover do Espírito de Deus. A cada período, a gente começa a ver novidades, coisas que são estranhas, estão invadindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, por não querermos questionar, por não querermos brigar pela palavra, nós ficamos omissos e nos acovardamos e nos guardamos. E com isso, você, meu querido, tem visto muitas coisas acontecer. Eu tenho certeza que você tem se questionado sobre muitas coisas que têm se levantado como palavra de Deus. Eu quero deixar um texto com você que está em 2 de Coríntios, capítulo de número 13, no versículo 8. 2 de Coríntios 13, 8. E o apóstolo fala o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor. E qual tem sido o seu posicionamento em relação à verdade da palavra de Deus? Como tem sido o seu comportamento em relação a isso? Muitas pessoas dizem que nós queremos afrontar as outras denominações. Muitas pessoas pensam que o nosso intuito, é criticar as doutrinas das outras pessoas. Não, muito pelo contrário. Gostaria que eu não tivesse que estar aqui falando sobre esse assunto. Mas a verdade é que existe uma miscelânea dentro da palavra de Deus. Doutrinas que são criadas sem a menor fundamentação bíblica. Pega-se um versículo, isola ele e pronto, tem-se uma nova doutrina. Quantas unções têm sido criadas, quantas campanhas você já deve ter participado, com a esperança de ver os seus sonhos realizados e nunca você conseguiu realizar porque não há o respaldo de Deus. Quantas pessoas têm andado com fita nos braços? Você pode dizer: não, nós evangélicos não usamos isso. Usamos sim, meu irmão. Quantas pessoas têm bebido água de copos, querendo ser transformado? Quantas pessoas têm usado pacotinhos de sal grosso, achando que tem fundamentação, porque nós somos o sal da terra? Em 1 de Coríntios, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia para nós podermos acompanhar esses textos. Em 1 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6, diz o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou em detrimento de outro. O problema é que as pessoas estão ultrapassando os limites da palavra de Deus. As pessoas, por quererem encher as suas igrejas, os líderes com o intuito de arrecadação, ter uma arrecadação maior, eles estão ultrapassando, estão burlando a verdade da palavra de Deus. Nós, como protestantes que somos, nós somos filhos, frutos de uma reforma que se levantou justamente por causa das heresias, por causa das mentiras que estavam sendo pregadas.
E 500 anos depois nós estamos nos acomodando, e por causa de uma questão denominacional, nós não estamos querendo mais nos levantar para colocar para fora do nosso meio aquilo que está errado. Nós não fomos chamados para ter conivência com o pecado. Nós fomos chamados para expor o pecado, para expor a verdade, para falarmos aquilo que vai gerar vida. Irmãos, nós precisamos despertar desse sono. Nós precisamos tomar, uma postura de verdadeiros protestantes, de verdadeiros filhos de Deus. Jesus nunca se importou quando ele tinha que falar sobre os problemas que os sacerdotes e que os sumos sacerdotes, que os escribas, aqueles pecados que eles cometiam. Pedro, Paulo, Barnabé, nenhum deles tiveram medo, de apontar o dedo para eles próprios, para reconhecer os erros. Por que nós hoje não nos posicionamos dessa mesma forma? Por que nós hoje não tomamos a atitude como filhos de Deus e denunciamos as más obras? Se nós formos omissos, além da omissão, seremos cúmplices, dessas heresias que têm sido pregadas. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o que estiver sendo pregado não for a verdade, e se for uma verdade misturada com uma mentira, ela não pode ser uma verdade verdadeira, uma verdade completa. Ou você prega uma verdade inteira, ou você vai pregar uma mentira inteira. Não pode existir meias verdades. Jesus não teve, medo quando estendeu a sua voz e disse: vocês são raças de víboras. Nós não podemos ter medo de falar sobre esses homens gananciosos que têm usado a fé para manipular a igreja do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus, precisamos temer a Deus e não temer os homens. Precisamos estar mais focados, dentro da palavra de Deus. Precisamos estar presos a isso aqui. O evangelho que é pregado hoje não é mais o evangelho que foi deixado para nós. Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 1. Quero chegar lá mais rápido, o nosso vídeo não é tão extenso. Gálatas capítulo de número 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já disse, agora repito: se alguém pregar evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, vamos parar de sermos covardes, vamos deixar o medo de lado, vamos nos posicionar ao lado da verdade. Quantos evangelhos têm sido criados, quantas teologias têm sido formadas, quantas pessoas têm vivido escravizadas por causa de rudimentos de homens, de evangelhos que Jesus, Paulo, Pedro, Tiago nunca pregou. Nós precisamos sim nos posicionar ao lado da verdade, e se for necessário expor o que está errado no nosso meio, sim, sem medo. Vamos temer a quem, meus irmãos? Os homens ou a Deus? Vamos temer a quem? As nossas denominações ou a Deus? As nossas denominações, os nossos líderes, eles estão acima de Deus, acima da palavra. Então nós precisamos voltar ao que a Bíblia está nos ensinando e termos coragem de denunciar o que está errado e denunciar o pecado. Sou o pastor Daniel Prado. Eu quero deixar essa palavra
para que ela possa frutificar em seu coração. Eu quero estimular você a ter verdade e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.